mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como fechados para que não o conhecesse. E eles lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: é tu somente peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentro de nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse: ó nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicar-lhes o dele se achava em todas as escrituras. Até aqui, irmãos, lemos um texto que é bem conhecido da igreja, irmãos. De fato, o que estava acontecendo aqui, irmãos, era que Jesus foi morto, foi crucificado, e alguns dos seus discípulos, irmãos, voltaram à pesca, outros, neste caso aqui, Cleopas e o outro que a Bíblia não refere o nome, estavam voltando, irmãos, para a sua casa, voltando de volta para casa. Se nós olharmos e repararmos no versículo 17, irmãos, nós vamos entender. E eles disse que palavras são essas, Jesus disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós. Então, irmãos, certamente eles estavam voltando para a sua casa, e Jesus, vindo que eles desistiram do Evangelho, não desistiram do Evangelho, então estavam indo para casa. E Jesus chega diante deles ali e começa a ouvir aquela conversa. E pergunta para eles: que palavras são essas que vocês estão conversando, vocês estão trocando? Repare, irmãos, que essa conversa, Jesus vai dizer: por que estás triste? Aquela conversa, irmãos, estava gerando uma tristeza naquelas pessoas. Aquela conversa que os dois estavam conversando, certamente estava gerando uma tristeza. Talvez, irmãos, porque a visão que eles tinham de cristianismo estava um pouco deturpada. Talvez eles estavam crendo, como nós vamos levar para baixo, eles esperavam que Cristo ia remir ele do povo do Império Romano. Talvez, irmãos, a visão dele diante do cristianismo, diante de tudo aquilo que Jesus pregou, estava errado. Eles não entenderam nada do cristianismo que Jesus pregou. E eu me pego, irmãos, olhando para esse texto, imaginando se às vezes nós não se deparamos com a mesma situação. Uma igreja que está entendendo Cristo errado. Uma igreja, irmãos, que está tendo uma visão do cristianismo errado. Nós estávamos vindo para cá, eu levei um colega ali para pregar no Jardim Itália, e a gente estava vindo, minha esposa olhou numa igreja, quarta profética e sexta forte. Passando um pouco mais para frente, eu li outra igreja: você está cansado de sofrer? Venha ao culto de libertação, venha aqui que Jesus vai resolver todos os seus problemas. Certamente, irmãos, uma geração, uma igreja que está entendendo Cristo errado. Mas o problema, irmãos, é quando a cruz confronta a nossa realidade. Como confrontou a realidade desses dois. Quando, irmãos, eles foram se confrontados com a cruz, e toda a esperança que eles esperavam, tudo aquilo que eles esperavam, eles viram que não era nada daquilo,
Então eles pegaram um caminho de volta para casa. É interessante, irmãos, que tem muita gente querendo voltar para casa, porque foi confrontado com a cruz de Cristo. Quando a cruz de Cristo confronta, irmãos, quando ele deposita toda a sua esperança em um milagre, ou deposita toda a sua esperança num bem material, e aquilo não acontece, então ele quer voltar para casa. Não temos mais ousadia para orar, como eu estava lendo o livro do Tozer, e ele fez uma oração que me chocou, irmãos. Ele orando, ele escreveu ali, mas era uma oração, dizendo: Senhor, ainda que o Senhor não ouça mais a minha oração, ainda que o céu não exista, ainda que nada de bem me aconteça, mas ainda eu vou esperar no Senhor, ainda eu vou estar ao pé da cruz. Irmãos, a nossa esperança está em Cristo Jesus, não é nos benefícios que Ele pode trazer a mim, não é os benefícios que Ele pode trazer a você, mas sim, irmãos, na cruz. Paulo vai dizer, irmãos, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que Ele pegou a cédula, o pecado que era contra nós, e cravou na cruz do Calvário. É isso, irmãos, que nos faz vencedor, a cruz do Calvário. E no entanto, Jesus continua a conversar, irmãos, com estes homens, e Jesus vai repreendê-los, vai dizer que eles eram nerços, tardos de coração, não entenderam o cristianismo, não entenderam a mensagem de Cristo. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, é que no versículo 27, Jesus, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhe o que dele achava em todas as Escrituras. Jesus quis mostrar àqueles dois discípulos, irmão, que para um homem entender a eficiência do cristianismo, para o homem compreender o que Cristo quer, só é através das Escrituras, irmãos. Não é através de uma experiência, não é através de um milagre que acontece na minha vida, mas sim, irmãos, Jesus levou aqueles homens à Escritura, levou eles ao Pentateuco, aos Salmos, aos profetas. Então aqueles homens entenderam, irmãos. E Jesus vai continuar dizendo, vai começar a explicar, irmãos, que a essência do cristianismo, nós só vamos entender o que Deus quer para nossas vidas, só vamos ser uma igreja saudável, irmãos, quando nós se agarrarmos à palavra, se agarrar à Escritura, que é essa, irmãos, que Jesus Cristo, Deus nos deixou para testificar da ressurreição de Cristo. E quando, irmãos, aqueles homens tomados daquela convicção, então, daquele cristianismo que Jesus o despertou, chegaram lá em Jerusalém, então a notícia já tinha, todos já sabiam que Jesus Cristo tinha ressuscitado. Essa é a verdade do cristianismo, essa é a convicção que nós devemos ter, que Jesus Cristo ressuscitou, irmãos. A nossa convicção não é um milagre, não é os bens materiais, mas sim Cristo ressuscitado. Essa é a nossa convicção que nós temos que ter nessa noite, amém, irmãos? E essa é a palavra que estava no meu coração, e quero agradecer em nome de Jesus.